apresentar a lâmpada LED e as suas especificações para uma melhor compreensão. Aqui temos uma lâmpada de potência de 9 watts com um chip SMD 2835 que tem uma eficiência de 90% em relação às lâmpadas tradicionais de incandescente. Tem uma rosca E27 que dá nome quase à lâmpada. Tem uma duração de vida de 30.000 horas. Pertence à categoria A em relação à eficiência energética. Temos as mesmas informações aqui de potência e de vida da lâmpada. Em relação à potência, temos aqui de 9 watts, com uma frequência, trabalha na frequência de entre 50 e 60 GHz. Tem um ângulo de abertura de 240 graus. Tem um fluxo luminoso de entre 700 e 750 lums, de dimensão 60 por 111 mm. Em relação à coloração, temos coloração branco cálido, branco neutro e branco frio, e na caixa podemos encontrar onde se situa a coloração. Por exemplo, aqui temos branco cálido, que se encontra sinalizado por uma seta amarela. Aqui temos duas lâmpadas onde podemos fazer a comparação. Só podemos encontrar as diferenças aqui entre a potência. Por exemplo, aqui temos 6 watts e aqui temos 9 watts. Em relação também à boquilha que aqui é 27 e é 14. Tem informação que varia aqui em relação à eficiência energética. Por exemplo, aqui tem 80% e aqui 90%. A duração de vida é de 30.000 horas. As mesmas informações pertencem também à mesma categoria. A categoria A tem a mesma informação aqui, de 9 watts e 30.000 watts. Em relação à coloração, como podemos ver aqui, varia. Por exemplo, nesta caixa temos branco cálido e na outra lâmpada de E14 temos branco neutro. Temos todas as informações aqui em relação à potência, que é 6 watts, e na outra é 9 watts. A frequência que trabalha, aqui podemos ver que é a mesma frequência de 50 e 60 GHz. E para fazer a distinção entre as lâmpadas, podemos ver aqui, tem a seleção aqui. Aqui está em branco cálido e aqui podemos ver com a seta onde ver assinalada que é branco neutro. Podemos ver aqui também que trabalha com a corrente de 220 volts.